Imagine que é uma manhã de terça-feira em fevereiro de 2026. Você é um gerente de contas de nível intermediário em Phoenix, Arizona. Seu salário anual é de US$ 71 mil. Você tem uma hipoteca, a prestação do carro e cerca de uns $4.200 em uma conta poupança que não foi mexida nos últimos 8 meses. Você não está passando por dificuldades. Pelo menos não aparenta. Você vai trabalhar, paga suas contas, faz compras online porque o supermercado parece mais caro a cada vez que você entra. Mas algo parece diferente ultimamente, e você não consegue identificar o quê. Sua empresa congelou os salários no último trimestre. 2 colegas foram demitidos em janeiro e suas vagas não foram preenchidas. O restaurante que você e sua esposa frequentavam todo ano no aniversário de casamento fechou em dezembro. A lavanderia que você usava há 6 anos tinha um aviso escrito à mão na porta certa manhã. Simplesmente sumiu. 3 casas na sua rua estão à venda desde outubro, sem nenhuma oferta. O valor mínimo da sua fatura do cartão de crédito aumentou, mesmo sem você ter feito nenhuma compra nova. Você percebe todas essas coisas separadamente. E separadamente nenhuma delas te alarma. A vida muda. Empresas fecham, os mercados se ajustam. É isso que você diz para si mesmo. Mas você não está enxergando a estrutura por trás desses sinais individuais. Você não está percebendo que cada uma dessas observações pertence ao mesmo padrão. Um padrão que apareceu, nessa sequência específica, antes de cada grande colapso econômico da história moderna. Não depois. Antes, enquanto as pessoas ainda iam trabalhar, pagavam suas contas e diziam a si mesmas que as coisas pareciam diferentes, mas provavelmente bem. Isso não é teoria. Esses sinais apareceram no Japão antes do início da década perdida, em 1991. Apareceram nos Estados Unidos em 2006 e 2007, antes do colapso do sistema financeiro em 2008. Apareceram na Grécia, em 2009, antes da crise da dívida consumir o país por uma década. Apareceram na Argentina em 2000, 14 meses antes do Corralito congelar todas as contas bancárias do país. As pessoas que reconheceram os sinais agiram. As pessoas que esperaram pela certeza não tiveram essa chance. Aqui estão 7 sinais de alerta de que um colapso econômico não está se aproximando, mas já está em curso. E vários deles são visíveis agora mesmo, em 2026, se você souber onde procurar. O primeiro sinal de alerta é que o consumo continua, mas a poupança desaparece. Superficialmente, a economia parece funcional. Os números do varejo permanecem positivos. As pessoas continuam comprando. E assim, os comentários oficiais dizem que o consumidor é resiliente. Essa frase tem sido usada para tranquilizar o público antes de cada grande colapso na história recente. Tecnicamente, é preciso até o dia em que deixa de ser. O que os números de gastos não mostram é como esses gastos estão sendo financiados. As taxas de poupança despencaram. Os saldos dos cartões de crédito atingiram níveis recordes. O endividamento com compras parceladas se expandiu para compras essenciais. Supermercado, contas de serviços públicos, contas médicas, coisas que as pessoas costumavam pagar com a renda. Nos Estados Unidos, a taxa de poupança pessoal caiu para menos de 4% no final de 2025. A média histórica é mais próxima de 8%. Antes da crise de 2008, havia caído para menos de 3%. Nesse nível, a família média tem menos de um mês de despesas em reserva. Elas parecem financeiramente ativas porque continuam gastando, mas estão gastando sem reservas. Quando você vê gastos sem poupança, não está diante de um consumidor saudável. Você está diante de um consumidor que já iniciou o processo de deterioração financeira. Ele simplesmente ainda não se deu conta disso. O segundo sinal de alerta é que as pequenas empresas fecham mais rápido do que abrem. Grandes corporações divulgam seus resultados trimestrais e emitem comunicados à imprensa. Sua saúde ou dificuldades são visíveis e noticiadas. As pequenas empresas não anunciam seus fechamentos. Simplesmente desaparecem de repente. Um aviso na porta. Um número de telefone desativado. Esses fechamentos não são monitorados com a mesma precisão que os resultados corporativos. Não viram manchete. Mas estão entre os indicadores iniciais mais confiáveis de uma economia em contração, mesmo que discreta. As pequenas empresas operam com margens de lucro apertadas e sem o respaldo de instituições. Quando os custos de produção aumentam e o fluxo de clientes diminui, o pequeno empresário é o primeiro a sentir o impacto. E quando finalmente fecham, significa que já vem absorvendo prejuízos há meses. O fechamento não é o início de suas dificuldades, é o fim da sua capacidade de escondê-las. No período entre 2006 e 2008, o fechamento de pequenas empresas aumentou 18 meses antes do colapso formal do sistema financeiro. O sinal era visível, mas foi ignorado porque a atenção estava voltada para um mercado de ações que ainda estava em alta.
quando a estrutura física da sua economia local começa a aparecer vazia, quando os negócios independentes fecham e as novas inaugurações são de grandes redes, você está testemunhando o estágio inicial de uma contração que os números oficiais ainda não captaram. O terceiro sinal de alerta é que o crédito se torna mais difícil de acessar para pessoas comuns, enquanto permanece disponível para instituições. Essa divergência é um dos indicadores iniciais mais precisos de estresse sistêmico. Aconteceu em 2007. Está acontecendo novamente em 2026. Quando o sistema financeiro começa a perceber um risco elevado, os bancos endurecem os critérios de concessão de crédito para consumidores e pequenas empresas. Os limites dos cartões de crédito são discretamente reduzidos. Pedidos de empréstimo que seriam aprovados há 18 meses agora são recusados ou aprovados com taxas significativamente mais altas. As linhas de crédito para pequenas empresas não são renovadas. Mas, simultaneamente, as mesmas instituições financeiras mantêm o acesso às linhas de crédito do Banco Central e aos empréstimos interbancários. A contração do crédito é direcional. Ela se afasta das famílias e dos pequenos empresários. A pessoa que percebe que seu limite de crédito foi reduzido sem explicação tende a interpretar isso como um reflexo de sua capacidade de crédito individual. Raramente é esse o caso. Trata-se do sistema bancário reavaliando discretamente sua exposição ao risco do consumidor no estágio inicial de um ciclo de deterioração. Se você está percebendo que o acesso ao crédito se tornou discretamente mais difícil, você não está vendo um reflexo da sua própria situação financeira. Você está vendo um banco comunicando sua avaliação do ambiente mais amplo por meio da única linguagem que utiliza, a precificação de risco. O quarto sinal de alerta é quando os preços dos ativos em diferentes categorias começam a se mover na direção errada simultaneamente. Em uma economia saudável, os ativos de diferentes categorias não se movem todos juntos, quando várias classes de ativos começam a cair simultaneamente. Isso indica que o fator subjacente não é setorial, mas sim sistêmico. Foi exatamente isso que aconteceu em 2008. Ações, imóveis residenciais, imóveis comerciais, títulos corporativos e commodities caíram juntos. Esse movimento simultâneo não foi coincidência. Foi o mercado descobrindo que o risco estava subvalorizado em todos os lugares. O sinal de alerta não é a queda simultânea em si, mas sim a correlação crescente nos meses anteriores. A maioria das pessoas observa apenas o mercado de ações, porque o número é fácil de interpretar. Mas o mercado de ações é um dos últimos lugares onde o estresse sistêmico se torna visível. Em 2006 e 2007, os mercados de crédito já estavam em séria crise, enquanto o mercado de ações continuava a atingir novos recordes. O índice S&P 500 atingiu seu pico em outubro de 2007. O mercado hipotecário vinha se deteriorando visivelmente desde o início de 2006. Se você quiser interpretar o sistema com precisão, observe os spreads de crédito, as taxas de inadimplência de empréstimos para pequenas empresas, as taxas de vacância de imóveis comerciais e a velocidade de circulação do dinheiro. O mercado de ações é o último sinal. Os outros são os primeiros. O quinto sinal de alerta é a mudança específica na linguagem governamental sobre a economia. Em uma economia verdadeiramente saudável, as autoridades descrevem as condições. Os números são divulgados e as tendências são analisadas. A linguagem é informativa. No estágio inicial de uma economia em deterioração, a linguagem muda, torna-se tranquilizadora em vez de descritiva. As autoridades começam a enfatizar a resiliência. Atribuem os sinais visíveis de estresse a fatores temporários, interrupções na cadeia de suprimentos, incerteza geopolítica, ajustes pontuais. Usam a expressão pouso suave com frequência crescente. Expressam confiança em uma linguagem que soa não como certeza, mas como persuasão. Na Argentina, o governo insistia publicamente que a paridade do peso-dólar era inquebrável 3 semanas antes de se romper. Na Grécia, autoridades europeias declararam um calote desordenado impossível 10 dias antes da imposição de controles de capital. Nos Estados Unidos, em 2007, o presidente do Federal Reserve descreveu a exposição ao mercado subprime como controlada em um momento em que as instituições, sob sua supervisão, já sabiam que não estava. A garantia era o sinal, não porque fosse falsa, mas porque a necessidade de tranquilizar havia substituído a capacidade de simplesmente descrever. O sexto sinal de alerta é que o custo dos bens essenciais sobe mais rápido do que o custo de todos os outros. Essa divergência não aparece claramente nos índices agregados de inflação, porque esses índices misturam todas as categorias. O número principal permanece moderado, enquanto os números que realmente determinam se uma família consegue sobreviver tranquilamente se tornam graves. Alimentação, moradia, energia, assistência médica, seguro?
Essas são as categorias em que a inflação em 2026 foi mais persistente e prejudicial. E são precisamente as categorias das quais as famílias não podem sair. Você pode parar de comprar uma televisão nova. Você não pode parar de comprar comida. Quando os custos essenciais inflacionam mais rápido do que os salários, a família tem apenas 3 respostas. Pode usar suas economias, pode contrair dívidas, ou pode reduzir os gastos em todas as outras categorias. Todas as 3 respostas já são visíveis simultaneamente em 2026. E todas as 3 são contracionistas. Na Venezuela, o padrão que terminou com uma inflação de 130.000% em 2018 começou com os preços dos alimentos e da energia subindo modestamente, mas persistentemente, mais rápido do que os salários em 2010 e 2011. A diferença aumentou lentamente o suficiente para que cada ano individual parecesse administrável. Quando a aceleração se tornou visível, as poupanças da classe média já haviam sido consumidas. Não se trata de observar a hiperinflação como um evento repentino. Trata-se de observar a lacuna persistente e crescente entre o custo dos itens essenciais e o que a renda comum consegue cobrir. Em 2026, essa lacuna não é hipotética. O 7º sinal de alerta é que a confiança nas instituições se deteriora silenciosamente e, em seguida, repentinamente. Este é o sinal mais difícil de quantificar, mas é, sem dúvida, o mais importante, porque os sistemas econômicos não são primariamente construções matemáticas, são sistemas de confiança. Hemingway escreveu sobre a falência acontecendo de 2 maneiras, gradualmente e depois, de uma só vez. Essa é uma descrição da confiança. Por muito tempo, um número suficiente de pessoas confia no sistema o bastante para mantê-lo funcionando. Então, algo muda, e a confiança que vinha se deteriorando em privado por anos torna-se publicamente visível, acelerando a degradação em um ciclo de feedback muito difícil de interromper. A fase gradual é a que vivemos agora. O número de pessoas que sacam dinheiro em quantias pouco abaixo dos limites de declaração aumentou. A demanda por ouro físico aumentou. As pesquisas de opinião sobre a confiança nas instituições financeiras caíram para níveis não vistos desde o início da década de 1980. Uma porcentagem crescente de trabalhadores mais jovens não acredita que a previdência social existirá em sua forma atual quando eles se tornarem elegíveis. Essas não são crenças irracionais. São avaliações baseadas em tendências estruturais observáveis e, historicamente, o tipo de avaliação que precede a fase repentina. Na Argentina, ao longo de 2000 e 2001, a queda na confiança no sistema bancário foi descartada como mero sentimento do mercado. Na realidade, o sentimento era a própria estrutura. Quando um número suficiente de argentinos deixou de acreditar que a paridade do peso se manteria, tornou-se impossível sustentá-la. A descrença não foi uma consequência do colapso, mas sim um componente dele. Eis o que todos esses 7 sinais têm em comum. Nenhum deles é dramático. Nenhum deles será notícia no telejornal da noite no dia em que você o notar pela primeira vez. São silenciosos, graduais e fáceis de atribuir a algo local, temporário ou pessoal. É precisamente por isso que são perigosos. A Grande Depressão não começou em 29 de outubro de 1929. Começou com anos de colapso da dívida agrícola e falências bancárias que a narrativa oficial descrevia consistentemente como administráveis. A crise de 2008 não começou com o Lehman Brothers. Começou em 2005 e 2006 com fraudes hipotecárias e dívidas familiares que, silenciosamente, ultrapassaram qualquer precedente histórico. O dentista em Buenos Aires não perdeu suas economias em 1º de dezembro de 2001. Ele as perdeu ao longo dos 3 anos anteriores, à medida que os desequilíbrios se acumulavam invisivelmente. 1º de dezembro foi a manhã em que ele descobriu. Os 7 sinais descritos aqui não são previsões. São observações extraídas de registros históricos documentados em diversos países, ao longo de várias décadas e em diversos tipos de colapso. Em 2026, vários desses sinais não são teóricos. Eles estão presentes, são mensuráveis e visíveis para qualquer pessoa que saiba onde procurar. A maioria das pessoas não os verá, não porque os sinais estejam ocultos, mas porque ninguém explicou o padrão. As famílias que sobreviveram a colapsos anteriores não foram as que previram o momento exato. Foram elas que reconheceram o padrão cedo o suficiente para que, quando a janela de oportunidade para agir ainda estava aberta, já estivessem se movimentando, silenciosamente, sem alarde, sem certezas, com nada além da disposição de levar os sinais a sério antes que se tornassem inegáveis. Porque quando se tornam inegáveis, as saídas já estão fechadas. O padrão já está em movimento. Esta é uma análise histórica e educacional, não uma recomendação financeira ou de investimento.